Irmãos, a gente está buscando trazer um pouco daquilo que a gente tem lá em cima, hoje nesse dia, que as crianças têm lá em cima. E eles têm um momento de louvor, como nós pudéssemos ter. E também eles têm uma história bem legal. E hoje a gente vai estar meditando naquilo que está em Gênesis 26, né? Mas com uma história. E a gente tem contadoras de histórias especiais aqui. Uma delas é a Cristina. E aí ela está arrumando aqui o espaço dela. E ela vai estar contando a história que está acontecendo em Gênesis 26. E aí depois eu venho conversar um pouco desse texto aí. Bom dia. Nossa, não ouvi nada. Bom dia. Ah, bom dia. Olha só, aqui na nossa igreja, a gente ouve histórias, não é mesmo? Todo domingo. Mas são histórias de faz de conta? São histórias que aconteceram de verdade. E a história que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo atrás. Lá na parte de Gênesis. Onde fica Gênesis na Bíblia, vocês sabem? É lá no comecinho da Bíblia. Isso mesmo. Sabe, essa história acontece assim. Era uma vez um homem chamado Isaac. Isaac morava numa terra que começou a ficar seca. Eles não tinham mais água para beber, não tinham mais água para regar a plantação. E ele estava ficando sem água, estava uma terra muito seca. Então, um dia, Deus apareceu para ele e falou assim: Isaac, continua nessa terra, porque eu vou te abençoar. Então Isaac foi e continuou naquela terra. Ele só se mudou um pouquinho para o lado. Então, naquela época, Isaac, ele montou o seu acampamento lá na terra de Gerar. Essa era a tenda de Isaac. E lá nessa tenda de Isaac, lá perto, ele descobriu que o pai dele, Abraão, tinha cavado um poço. Vocês sabem o que é um poço? Ah, é um lugar onde eles cavam até lá no fundo e encontraram um montão de água. O pai de Isaac, Abraão, tinha feito isso e tinha feito um poço cheio de água. Nossa, o Isaac ficou tão feliz que aí ele começou a plantar todas as sementes que ele tinha. Ele podia ter guardado aquelas sementes para comer mais tarde, né? Mas ele confiou tanto de que Deus ia ajudar ele, que ele plantou todas as sementes. E sabe o que aconteceu? As sementes começaram a brotar e virou uma grande plantação. E ele começou a ter rebanhos de ovelhas, muito. E toda aquela terra foi ficando de Isaac. E Isaac começou a ter muito dinheiro e ele começou a ficar muito rico. Mas, sabe o que aconteceu? O povo que morava lá, que se chamava filisteus, eles não gostaram nada disso. Eles viram que, Isaac estava se dando bem. Eles ficaram com inveja. E sabe o que eles fizeram? Pegaram um monte de terra e jogaram lá dentro do poço de Isaac. E aí, como será que ficou o poço de Isaac? Continuou tendo água? Não. Isaac ficou sem água porque o povo filisteu encheu de terra. Poxa, nesse mesmo dia, apareceu por lá o rei Abimeleque. Olha que nome diferente, Abimeleque.
E ele falou assim para Isaac: Ô Isaac, você já está muito rico aqui. Os filisteus estão com medo de você. Olha, eu acho que é melhor você pegar suas coisas e ir embora daqui. E, sem discutir, Isaac pegou as suas coisas e foi embora, deixando aquele poço para trás. Quando ele chegou, montou acampamento de novo. E ele olhou para os seus servos e disse assim: servos, nós precisamos de um novo poço. Aqui onde a gente está agora é um pouco deserto. Vai ser um pouco difícil da gente encontrar água aqui. Mas eu confio em Deus. Então vamos cavar. E naquela época não existia, máquinas, pás, como existe hoje. Será que foi fácil? Será que eles cavaram rapidinho e já acharam? Eu acho que não. Foi um trabalho, muito, muito, muito cansativo. Mas Isaac foi lá, ajudou, cavou, cavou, cavou. E sabe o que eles encontraram? Uma água bem gostosinha. E aí ele falou assim: olha, servos, vai lá, pega o rebanho e traz aqui para eles beberem essa água. Eles devem estar morrendo de sede. E os servos foram lá e trouxeram todo o rebanho para beber aquela água. Mas quando eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Tinha outros pastores com outras ovelhas. E eles falaram assim: esse poço aqui agora é nosso. Vocês vão procurar o de vocês. Nossa, nessa hora, os servos ficaram muito bravos e se prepararam para dar um golpe e machucar os outros. Mas Isaac apareceu e falou: não, nós não vamos lutar contra os outros pastores. Mesmo que Isaac tivesse muitas pessoas para lutar com ele. Então, ele foi lá e falou: não, tudo bem, vocês podem ficar com o nosso poço. E de novo, Isaac foi lá, pegou a sua tenda e foi para outro lugar. E de novo, os servos tiveram que cavar, cavar, cavar por muito tempo, até que eles encontraram um novo poço que tinha muita água. De novo, os servos foram lá chamar as suas ovelhas para tomar aquela água. E de novo, apareceram os servos, os outros pastores das outras ovelhas, que falaram assim: esse poço agora é nosso, vocês vão embora daqui. Como os servos já sabiam como Isaac pensava, pegaram todos eles as suas coisas e, de novo, eles foram para outro lugar. De novo, os servos e Isaac cavaram tudo de novo. E, de novo, Deus abençoou, fazendo com que eles achassem muita água. Mas dessa vez Isaac ficou esperando. Ufa! Dessa vez, ninguém apareceu para pegar a água de Isaac. E Isaac ficou lá por mais um tempo. Depois, ele foi para um outro lugar chamado Berseba. E aí, depois de alguns anos, vocês não sabem quem apareceu. O Isaac estava lá de boa, quando ele ouviu o barulho de um cavalo. E ele viu de longe que era o rei Abimeleque. Ele falou: ai, 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 só faltava esse rei querer o meu poço de novo. Ô rei, o que você quer aqui? O rei teve que admitir: sabe, Isaac, a gente ouviu falar de todas as suas mudanças e de como você preferiu ter paz ao invés de brigar pelos seus poços. Então, a gente percebeu que Deus está com você, que Ele está abençoando tudo o que você está fazendo. Nós não queremos briga com você. Vamos fazer um juramento? Olha, nós não vamos mais atrapalhar você e você também não brigue com a gente, tudo bem?
E eles, então, fizeram esse acordo de que eles não iam brigar mais. E sabe, naquele dia ainda, o Isaac preparou um grande banquete, cheio de comida, para o rei e para todos aqueles que estavam junto com o rei poderem comer junto com eles. E no outro dia o rei foi embora e assim o Isaac ficou com os seus poços e eles não brigaram mais. Sabe, o que será que a gente pode aprender com essa história? O Isaac, ele preferiu ter paz. Ele podia ter brigado com os outros pastores, afinal, era ele que tinha construído aquele poço. Não era justo que ele ficasse com a água? Não é mesmo? Tinha sido o pai dele que tinha cavado aquele outro poço. Não era do rei. Mas mesmo assim, ele preferiu ter paz do que se envolver numa discussão, porque ele sabia que Deus estava com ele e que Deus tinha prometido abençoar ele e toda a sua família. Então, sabe o que a gente pode aprender? Que às vezes a gente precisa preferir a paz do que ser justo, né? Deixar a justiça lá com Deus. E fala assim, nossa, tia Cris, isso só acontece lá na história da Bíblia. Nem acontece com a gente hoje mais. Aconteceu há tanto tempo. Mas será que às vezes a gente não briga com o nosso irmão para ver quem vai ser primeiro lá na frente do carro? Quem vai entrar primeiro? Quem que vai sentar na frente? Quem vai tomar banho? Quem que vai ficar com o controle da televisão? Ah, mas eu pedi primeiro. Mas sabe, a gente aprendeu hoje com Isaac que a gente pode preferir ter paz do que ficar brigando. Ou quando a gente sabe que aquele juiz de futebol apitou o jogo errado. E às vezes a gente cai na tentação de discutir com o nosso colega para saber quem foi que ganhou. Ai, 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 será que precisa? Vamos deixar a justiça lá com Deus. E vamos preferir ter paz com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família. Assim como Isaac preferiu ter paz. Depois Deus não abençoou ele? Do mesmo jeito, ele vai abençoar vocês. Certo? Bom, irmãos, muito bom, né? Depois da história, as crianças elas ficam em classes. Hoje a gente não vai fazer isso. Não vai ficar nas classes. E as classes, elas têm uma parte de atividade, mas também elas, com os professores, com os líderes das classes, eles buscam aplicar um pouco aquilo que foi falado. Então, a nossa ideia agora é buscar um pouco aplicar isso daí nas nossas vidas, né? Isaac preferiu não entrar em contenda, preferiu não ter inimizade, né? Ele buscou um lugar amplo para ele poder trabalhar. E eu queria pensar com vocês o seguinte: o que permeava toda essa história aí, né? Isaac, ele está numa terra e a situação fica complicada, e aí ele vai buscar ir para um lugar onde a situação fica um pouco melhor. Ele estava vivendo uma seca muito grande, e aí ele ia buscar talvez um lugar muito melhor. E aí Deus apareceu para ele, e eu vou ler aqui aquilo que está em Gênesis 26, a partir do versículo 2 eu vou ler. Então o versículo 1 diz que houve terra naquela terra, né? Então Isaac, ele foi em direção a Gerar, e aí o Senhor apareceu, versículo 2, Gênesis 26, 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra
que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, olha aqui, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui o versículo. O que está permeando toda a história de Isaac? Né? Se a gente for ler Gênesis, ler o capítulo 24, o capítulo 25, o capítulo 27, a gente vê a história de Isaac, e a gente vê nesses outros capítulos fatos específicos. Mas no capítulo 26 a gente vê ao longo da vida toda dele. Né? Um resumo geral do que foi sua vida. Né? Uma vida de mudanças. Ele mudou, ele estava lá onde estava, ele foi para Gerar. Em Gerar Deus o abençoou. Ele quase fez uma bobagem lá. Porque, e aí um alerta para nós pais. Né? Às vezes a gente é bom exemplo, mas às vezes a gente dá um mau exemplo também. Abraão, tempos atrás, mentiu para Abimeleque dizendo que Sara era a irmã dele. E era uma meia verdade, porque ela era meia irmã, mas era esposa. E quase deu problema. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Mas Deus não deixou que esse erro desse problema. E ele é bem sucedido lá, e os campos vão gerar riquezas, e o pessoal pede para ele sair, porque ele estava ficando poderoso demais. E aí ele vai num vale de Gerar, cava os poços que estavam, que haviam sido entulhados, e lá, no primeiro poço ele consegue, vai ter contenda, ele sai. Segundo poço ele consegue cavar, vai ter mais problema, mais inimizade, mais briga, ele sai. Até que no outro poço ele tem um poço que ninguém veio atrás, ele fica com um bom espaço para ele trabalhar. E ele é bem sucedido ali. Depois ele muda para Berseba, e lá ele é bem sucedido, ele faz um juramento com Abimeleque para ter paz. E depois consegue mais um poço. Né? O que está permeando a vida dele todo? É aquilo que a gente leu no texto. O que Deus fez um juramento para Abraão, né? Para que a descendência de Abraão e de Isaac fosse prosperar e crescesse. E a partir dessa descendência, né, todos os povos seriam abençoados. E o resultado disso é Jesus. Né? Jesus é a descendência que abençoa todos os povos. Né? E a palavra que vai permeando tudo isso é a graça. Foi pela graça de Deus que Abraão foi bem sucedido. Foi pela graça de Deus que a mentira de Abraão, Isaac. Abraão fez igual. Tá? Se eu falei Abraão, se vocês lerem um pouco antes, vão ver que Abraão fez a mesma coisa. Mas que a mentira que Isaac contou não deu problema, apesar dele estar errado. Mas a graça de Deus não fez com que isso acontecesse. E a graça de Deus é aquilo que em nossas vidas, apesar dos nossos pecados, nos traz para próximo de Deus também. Né? E pela graça de Deus ele foi sendo bem sucedido nos seus postos, apesar das injustiças de ter que deixar os postos. Né? E pela graça de Deus ele achou um lugar onde ele pôde ficar em paz. Irmãos, é a graça de Deus. Né? A gente pode evitar a briga, pode evitar a contenda, a gente pode também insistir nos nossos objetivos, que nem Isaac nunca deixou de buscar um novo poço, mas o que faz a diferença na nossa vida é a graça de Deus.
E sem a graça de Deus, a gente pode até ser bem-sucedido, mas fica faltando o principal, que é ter reconciliação com Deus. E é a partir de Jesus que a gente pode ter, né? O descendente de Isaac, que abençoa toda a terra, que é Jesus. A partir dele a gente pode ter graça com Deus. Depois que as crianças têm lá o trabalho deles lá em cima, né? Algo que a gente está implementando e a gente quer reforçar, durante a semana, a família está refletindo naquilo que eles aprenderam. Tanto é que a gente tem um material que a gente costuma entregar e a gente talvez consegue postar esse material no WhatsApp, para a gente refletir aquilo que foi falado durante o domingo, né? A família e a igreja juntos podemos fazer essas crianças crescerem espiritualmente de uma maneira muito especial. Eu queria lançar um desafio para vocês, como família, que a gente pudesse refletir na graça de Deus durante essa semana, como a graça de Deus tem alcançado as nossas vidas. Amém? Vamos pensar e refletir na graça de Deus. Quero orar com vocês, agradecendo. Depois a gente vai ter alguns recados. Então vamos buscar a Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça, ela nos alcança. É pela Tua graça que podemos chegar diante do Pai. É pela Tua graça que estamos aqui, que estamos vivos, que estamos respirando. A Tua mão está em todo lugar, naquilo que fazemos, quando passamos por dificuldades, quando temos derrotas. A Tua mão está lá porque ela nos sustenta. Quando também temos vitória, a Tua mão está lá porque ela é responsável para que possamos passar pelos problemas difíceis. E nós agradecemos porque a Tua graça em Jesus nos leva de volta ao Pai. E agradecemos por aquilo que foi feito na cruz. Senhor Jesus, eu quero rogar que possamos a cada dia pensar na graça do Senhor e pensar no amor de Deus que tem sido derramado em nossas vidas. E que durante essa semana possamos refletir nisso como família. Agradecemos a Ti por tudo e pelo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus. Amém.